Reverendíssimo Diácono Arley, Reverendíssimo Diácono eleito Pedro Ivo, caro seminarista, caros filhos, hoje a Igreja celebra essa solenidade da Epifania do Senhor. A solenidade é onde demonstra este apresentar do Senhor a nós. E vemos isso de modo particular quando vemos, por exemplo, na liturgia das horas, a antífona que se apresenta, seja nas laudes, seja nas vésperas, a explicitação deste mistério, que mais do que somente os magos, mas tem todo um contexto que vai além, que é mais amplo. E assim, vemos na antífona que alguns rezam agora nas vésperas. Recordamos neste dia 3 mistérios. Hoje, a estrela guia os magos ao presépio. Hoje, a água se faz vinho para as bodas. Hoje, Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos. Aleluia, aleluia. Estes 3 mistérios da vida de nosso Senhor, aquilo que é apresentado aos pagãos, aos judeus, aos Senhor, que estão na proximidade, e diante disso, podemos então ver que a liturgia de hoje nos questiona. Nos questiona a ver a quem o Senhor vem. Para quem nosso Senhor vem quando Ele nasce. Se formos questionados, o que responderíamos? Que Ele vem para os judeus? Que Ele vem para os pagãos? Vemos diante da antífona e dos mistérios que hoje se explicitam que nosso Senhor veio para todos. Veio aos pagãos, veio aos judeus e veio a nós, os escolhidos do Senhor. Ele vem para nós e devemos aprender com isso. Diante dessa liturgia que nos explicitamente apresenta a vinda dos magos e ver o quanto o Senhor quer dizer hoje para nós. E podemos ver isso diante daquilo que ouvíamos na segunda leitura, quando São Paulo expressa de modo claro que também os pagãos são admitidos ao mesmo corpo, participam da mesma herança, mas não só eles, porque também os judeus, como ouvimos na primeira leitura, toda a sua família de Jerusalém, todos vêm a ti. Os filhos vêm e chegam de longe para estar contigo, para te encontrar. E por isso respondíamos no Salmo: as nações de toda a terra, todos vêm ao teu encontro, vêm adorá-lo. E vemos que isso na Sagrada Escritura já começa lá atrás. É explicitado também na pré-história bíblica, mas também é apresentado de modo claro diante do início da história bíblica, no capítulo 12 do Gênesis, quando Deus fala a Abraão: por ti serão abençoados todas as nações da terra, e por isso todos acorrem ao Senhor, para encontrá-lo. Porque Ele vem ao nosso encontro, mas devemos também nós dar o passo, e ir até Ele, buscar a Ele, encontrar-nos com Ele. Mas propriamente hoje, vemos que esse primeiro passo é dado pelos pagãos. Não pelo povo eleito, mas pelos pagãos. E poderemos nos perguntar: como?
Porque quando ouvimos o Evangelho dizer, fomos guiados pela estrela. Tá, mas como é que eles chegaram a isso? Como é que eles descobriram? Por que de repente, olha, apareceu uma estrela, vamos seguir. Vai que ela dá em algum lugar. Não é assim. Os magos aqui, como são explicitados no Evangelho, eles são estudiosos. Eles conhecem, eles se aprofundam e veem de modo particular os astros. Não como esta astrologia que acha que, sei lá, que planeta na casa de não sei onde influencia o amor, ou porque eu vou perder tudo, ou porque eu vou ganhar muito dinheiro, ou porque eu vou fazer isso. Não. Já vemos que nosso Senhor, que é o Rei de tudo, Ele que governa os astros, Ele que manda nas coisas, e que isso não influencia a nós. Influencia, claro, a maré, talvez o calor, mas a nós, a nossa vida, se eu vou ter sorte no amor ou não, porque fulano está na casa de ciclano, não quer dizer nada. Eles não são assim. Ao contrário, eles estudam a sério e têm por conhecimento aquilo que os padres da igreja vão apresentar, o Logos Spermatikos, as sementes do verbo que estão presentes na criação. A razão, como apresenta Aristóteles, pode chegar ao conhecimento de Deus. Tem limites, mas pode chegar ao conhecimento de Deus. Aristóteles o fez. Claro, ele chegou que Deus é uno, ele chegou que Deus existe, e que se existe é uno porque é irracional negar a Deus. Diante de tudo aquilo que é apresentado na criação, no nosso mundo, do mesmo modo, a concepção que temos de Deus é irracional achar que existe mais de um Deus. Não há como, a lógica leva a ver, não tem. Existe um único Deus. É claro que a ciência, a razão, não consegue arguir coisa mais profunda, que esse Deus é trino, que esse Deus é pessoal, mas chega a Deus. E é isso que vemos diante deste mistério, destes que buscam e veem diante do conhecimento que existe um rei que vai surgir. Existe isso, este conhecimento, e que diante dessa estrela eles veem, existe esse Deus, esse rei, este que é o rei, nasceu. Vamos até ele. E a lógica apresenta aquilo que eles podem. Bom, este rei é dos judeus. A cidade do rei é Jerusalém. Logo, vamos a Jerusalém. Mas o rei não está em Jerusalém. Eles vão e aí são levados pela fé, com a razão, a Cristo. Aquilo que São João Paulo II já apresentava na sua carta encíclica Fides et Ratio, que a boa ciência, como a boa fé, orientada, conduzida à verdade, leva ao Senhor. São as duas asas que levam ao Senhor. E por isso, e isso vemos de modo claro. Vemos de modo claro aqui, esta condução, eles foram e são então acrescidos pela fé, diante da Sagrada Escritura, aonde diante do profeta Miqueias lhes é instruído: mas tu, Belém, de Éfrata, pequena entre todas as aldeias de Judá, de ti tirei aquele que há de ser chefe de Israel. Sua origem é antiga, de tempos imemoriais, e acrescida depois pela 2 Samuel, que apresenta que ele será o pastor, que irá conduzir o povo, conduzir o rebanho do Senhor. E assim vemos isso explicitado no Evangelho. E por isso
vemos que eles vão à procura do Senhor. Mas também tem um outro questionamento que fica por trás. Uma estrela é visível a todos. Os judeus tinham essa expectativa, esta espera diante deste sinal, que também vem para eles, mas eles não estão atentos em ver. Ao ponto de não verem. E diante da surpresa que tem, da chegada dos magos, também não tem o interesse de continuar. Porque é fato, diante do evangelho de hoje, e do consequente, que vimos no dia 28 de dezembro, colocamos a ênfase toda em Herodes. Mas também os mestres da lei que apresentam, também não têm interesse. Olha, eu fui formado, busquei conhecer para seguir a este Deus. Então eu vou com vocês, porque eu também quero encontrar com Ele. Os mestres da lei também ficaram de fora. Era dever deles também buscar o Senhor, mas eles não. Vamos ficar aqui mesmo. É fato que a culpa de Herodes é maior. Porque Herodes tem medo. Um medo que paralisa porque acha que vai perder o trono. E este medo o faz levar a um crime de, como vimos no dia 28 de dezembro, assassinar a tantas crianças porque tem medo de perder o seu poder, tem medo de perder o trono. E não percebe que o trono que o Senhor quer não é um trono de ouro. Não é um trono de poder mandar isso ou aquilo. É o trono do coração dele. É o trono do nosso coração, onde nosso Senhor quer reinar. Ele deixa isso de lado. Os magos não. Os reis magos não. Ao contrário, eles vêm de outro lugar e não têm medo de reconhecer que é Deus, que é o Senhor que está ali, que é o Rei que nasceu. Estes que pela tradição sabemos seus nomes, Gaspar, Melquior e Baltazar, vêm de suas terras para estar com o Senhor, para reverenciá-lo. E vemos o quão enfático é diante daquilo que eles dão ao Senhor. Ele reconhece que Ele é o Rei, entregando ouro. Mas mais, reconhecem que Ele é Deus, porque sua primeira atitude é adorá-lo, e depois entregar-lhe incenso, que era dado somente aos deuses. Ele é o Deus. Mas além disso, também reconhecem que aquele menino veio para nos salvar. E veio fazer isso entregando a sua vida por nós, para nos dar vida. E por isso, entregam a Ele a mirra, que era usada para embalsamar os corpos daqueles que morreram, para enterrá-los. Eles não têm medo de reconhecer. Ao contrário, o fazem e vão exultantes de alegria. Mas como vimos, o Senhor hoje anuncia aos pagãos, aos judeus, mas também a nós. A nós que fomos escolhidos por Ele e por isso estamos aqui hoje. E isso leva-nos a um questionamento. Como estamos buscando o Senhor? Será que a nossa ciência é uma ciência boa, que leva ao conhecimento da verdade, que leva ao Senhor? Ou uma pseudociência superficial e má, que simplesmente quer questionar? Que simplesmente só pergunta e não tem nada a dar
que nega tudo que veio antes e também não aceita nenhuma resposta, que tudo duvida e só duvida, porque é moda ficar duvidando. Será que a nossa fé é como? Uma fé viva, verdadeira, instruída, que busca, que me leva a ir ao Senhor? Ou uma fé superficial e morna, que me deixa parado e acomodado? Não precisa de tanto, né? Aqui está tão bom. Para que eu vou querer mais? Não posso conhecer não, porque dá trabalho, né? Será que eu tenho a atitude dos reis magos, que proclamam o Senhor, que não tem medo de falar que Ele é o Rei, que Ele é Deus, ir a Ele, a correr e adorá-lo? Ou será que eu tenho a atitude medrosa de Herodes, que tem medo de proclamar o Senhor como Rei, porque aí, e o meu querer? E a minha vontade? E o meu deixar as minhas coisas do meu modo, porque eu vou ter que deixar. Como eu estou agindo? Porque o Senhor, Ele não tira nada, Ele dá tudo. Ele não tira a nossa liberdade, Ele nos dá a liberdade. Ele nos tira a escravidão dessa superficialidade monótona que eu vivo. E me impulsiona a ir para frente, a estar com Ele. É isso que devemos nos questionar. E ver que diante da história, tantos homens tiveram a coragem de se deixar guiar pela ciência e pela fé para encontrar o Senhor. Por exemplo, o caso daquele pastor que queria conhecer mais e se aprofundando, viu, não, a verdade não. A verdade está aqui. É isso. E é extremamente conhecida a sua história, porque tem até em livros. Só pegar e ler. Não só dele, mas de toda a sua família, que estudando chegou à verdade e anuncia isso. E não tem medo. Só vê. O nome dele é Scott Hahn. Outro que muitos viram até mesmo o momento da sua conversão, porque está gravado. Um senhor que fez um personagem no conhecido filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, teve um erro. Teve um erro de gravação. Mas foi esse erro que foi para o ar. Porque na cena onde Nosso Senhor é condenado, aquele que faz Barrabás não deveria olhar para Cristo. Tinha que olhar para o chão, mas não para ele. Mas ele erra. E diz isso depois, dando testemunho. Eu errei a cena. Eu olhei para o Senhor. E diante daquele homem que representava, eu vi Cristo. E aquele olhar nunca me saiu da mente. E me fez sair do paganismo para a verdade. Ali eu tive um encontro pessoal com o Senhor. Ele se converte. Por um olhar, por se deixar olhar pelo Senhor, por se abrir à vontade de Deus. E tantos outros. Santo Agostinho, por exemplo, se converte porque estuda, porque quer mais, porque busca a verdade. E nas confissões diz, tem uma hora que não dá. Eu tinha que pegar, ver, e não tinha como mais resistir. Se converte. Santa Teresa Benedita da Cruz, o mesmo. Judia, filósofa, vai arguindo, buscando, e começa a ver, olha, tem mais. E num dia que vai numa conferência, não sei
a um local, não tem um livro para ler, encontra um livro jogado, abre, começa a ler e se converte. Passa a noite lendo o livro da vida de Santa Teresa, fecha o livro no amanhecer e diz: a verdade está aqui, é Ele, é uma pessoa, é Cristo, é Ele que eu quero. Também nós podemos fazê-lo, como esses homens, buscar o Senhor de verdade, de fato, e deixar que Ele reine em nossas vidas, e não ficar deixando para depois, não ficar deixando de lado. Mas para isso exige de mim sair do meu comodismo, ir ao Senhor. Devemos aprender a fazer como os reis magos e ir ao encontro de Deus, que Ele sempre vem ao nosso encontro. Resta a nós corresponder, resta a nós ir também a Ele, para que, como Ele, encontremos o Senhor com a Virgem Maria. Ela nos leva de fato ao Senhor. Ele veio a nós por ela, e por ela podemos ir a Ele. Aprendamos a fazê-lo, a ir à Virgem Santíssima, e ela nos mostra o caminho que é Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.